Duarte, é a solução mais honrada para Portugal pedir ajuda externa? Hugo, nós já vimos a dizer, antes de mais bom dia, nós já vinhamos a dizer isto há bastante tempo, portanto já há largos meses. Portugal tem estado manifestamente behind the curve e eu acho que, e também já tive a oportunidade de referir isso, este governo tem posto, esta ação do governo tem feito com que a política passe a ter uma intervenção na economia que é, enfim, do meu ponto de vista, muito má e muito penalizadora. E Portugal, apesar de ainda ir a tempo, eu acho que a pedir ajuda agora, de alguma forma, pode-se dizer que já vamos tarde. Os mercados, nesta altura, e olhando, acabamos por fazer algumas reportagens esta manhã sobre essa matéria. Os mercados estão já completamente descrentes em relação à capacidade, à autonomia de Portugal para resolver esta situação. Já não há quase volta a dar, apesar do Primeiro-Ministro, os membros do Governo, ainda hoje Luís Amado a dizer que para já não há necessidade do FMI. Eventualmente poderá haver uma mudança na gestão deste fundo europeu e Portugal receber ajuda europeia sem o recurso ao FMI, poderá ser por aí? Não, eu acho que não. Eu acho que essa possibilidade é muito complicada, até porque temos que ter em consideração as imposições que foram feitas pelo Parlamento alemão no que diz respeito a mais empréstimos a países da zona euro. E, portanto, em qualquer das situações, eu acho que, portanto, quer seja uma versão mais light, assim por dizer, de uma ajuda, ou nos mesmos moldes que foi feito à Irlanda e à Grécia, eu acho que haverá sempre e passará sempre por haver uma intervenção do FMI. Poderíamos eventualmente especular que poderia ser numa perspectiva mais de monitorização, talvez, e não de tanta intervenção por parte do FMI, portanto, garantir que Portugal efetivamente atinge os objetivos, mas parece-me que isso é coisa que não existe. Quer dizer, o FMI, ou a ser aprovado um pacote de ajuda a Portugal, o FMI terá certamente que intervir. Parece-me também que, e ouvi com atenção os discursos do Primeiro-Ministro e no que diz respeito à evolução desta crise, não me parece que o FMI seja um bicho-papão que vai, sinceramente, pôr Portugal numa situação muito mais complicada do que aquela em que já estamos. Parece-me, sinceramente... Poderá ser melhor? Eu acho que sim. Eu acho que poderá ser, e acho que é essa a mensagem que gostava de transmitir aqui. Esta poderá ser uma das últimas oportunidades que Portugal tem para proceder a reformas, enfim, sérias, estruturais e que eu diria que rapidamente, ou mais ou menos rapidamente, consigam pôr Portugal no caminho certo. Porque não há coragem política em Portugal, eu acho que, neste caso, quer do PS, quer do PSD, os dois principais partidos, para proceder a essas reformas. E, portanto, eu acho que neste momento o povo já está um pouco por tudo. O povo já aceita qualquer coisa, simplesmente acham que, e parece-me que é essa a opinião geral das pessoas, gostava que este esforço valesse de alguma coisa. E, portanto, eu acho que se nós tivermos uma intervenção do FMI, por um lado, será mais vantajoso pela questão dos juros, porque o mercado deverá responder positivamente e Portugal poderá ser ajudado, nomeadamente pela possibilidade de se poder refinanciar a uma taxa mais baixa, mas também poderá garantir que as reformas estruturais que têm que ser feitas vão ser feitas, quer ao nível do Estado propriamente dito, quer a nível do setor empresarial do Estado, enfim, e isto poderá ser uma ótima oportunidade que o país tem para sair deste marasmo que é crescer, enfim, na última década, sempre abaixo de 1% ao ano. Mais uma vez, volta-se a confirmar que os mercados andam sempre à frente daquilo que se passa, e no nosso caso em concreto, no caso português. Olhando para esta entrevista que o Económico fez ao responsável da Moody's pela vigilância à economia portuguesa, se assim podemos dizer, a dizer que, por exemplo, neste corte de 2 níveis já descontaram as eleições antecipadas, já estão a contar com esse facto. Acaba por haver, pela parte dos responsáveis, quer seja políticos, económicos, algum atraso ou alguma
alguma demora a perceber a real situação do país? Eu acho que sim, claramente. Vir agora a apresentar, quando estamos, enfim, no pico da crise, Portugal está à beira de um pedido de ajuda, enfim, desde há um mês para cá, a qualquer momento isso pode ser efetuado. E, portanto, parece-me que vir agora, nesta altura do campeonato, apresentar que Portugal, sim senhor, agora conseguiu um superávit, então porquê é que não o fizemos antes? Porquê é que não andamos desde há um ano e tal a brincar? Porquê é que não apresentámos mais medidas? Porquê é que não procedemos aos cortes na despesa, sobretudo, que deviam ter sido feitos? Ainda recentemente assistimos a uma subida da despesa. Portanto, eu acho que como é que já se vamos explica, tarde. Duarte, que o país tenha andado tanto tempo a lutar contra este déficit? É uma doença crónica do país já. E de um momento para o outro, apesar das medidas de austeridade que são conhecidas e sentidas pelas famílias, pelas empresas, se apresente um saldo positivo com este montante. Não Sobretudo seria possível... pelo aumento da receita, não é? Nós Sim, tivemos mas não uma seria subida de impostos possível muito fazer grande. uma evolução positiva mais gradual e não tão em cima da hora? Tendo em conta a pressão dos mercados, isso era muito complicado, mas ainda assim, eu acho que se o Primeiro-Ministro, e eu lembro-me há largos meses atrás falámos sobre isto, se o Primeiro-Ministro tivesse sido bem aconselhado, porque eu acredito que ele não tem que saber estas coisas, mas se tivesse sido bem aconselhado, nós não precisávamos ter PEC 2, PEC 3, PEC 4, nós precisávamos ter um PEC. Muito possivelmente. E um PEC que fosse muito credível numa altura em que estávamos ainda a pagar 4 e tal 5% no refinanciamento da dívida há 10 anos. Ou no refinanciamento da dívida há 5 anos, que agora estamos a pagar perto de 8%. Portanto, se as medidas tivessem sido muito mais fortes no início, quando o Primeiro-Ministro tentou passar uma mensagem de que isto seria suficiente e andou a enganar, do meu ponto de vista, poderá ter sido involuntariamente, mas andou a enganar as pessoas. Enfim, quer dizer, não precisávamos de agora ter PEC 2, PEC 3, PEC 4 e passar a vida a apresentar medidas. E eu acho que esta última manobra do Governo foi de muito mau gosto. Chegar a Bruxelas, prometer medidas sem consultar o Presidente da República e a oposição e deixar no fundo o PSD um pouco contra a parede, eu acho que, enfim, a única explicação é que o Governo queira efetivamente ter eleições antecipadas e passar o ónus para o PSD pelo facto de nós termos que pedir ajuda ao FMI, quando isso não é verdade, a culpa é do Governo. Eu diria isto, enfim, fosse qual fosse o Governo que lá estivesse. Aquilo que eu estou a criticar aqui é a evolução das medidas e a forma como o Governo foi lidando com a situação, que, do meu ponto de vista, foi muito mal, tornando inevitável agora praticamente este pedido de ajuda. O país acaba por ser um pouco ou bastante até ironizado a nível internacional. Este artigo com que começamos a entrevista acaba por ser mais um entre muitos exemplos disso mesmo. Portugal, a dia, vai tomando uma medida, depois anuncia outra em cima dessa, claro. E tem sido assim sucessivamente, e o país acaba mais uma vez, e no início, há uns meses também largos, falávamos da tão almejada confiança, e isto só funciona como um sentimento invertido, ou seja, cria tudo menos confiança em relação ao país. Não cria tudo menos confiança, já sabia que esta instabilidade política era um fator importante, tem vindo sempre a desempenhar um papel importante, e o facto do país ser ironizado é, no fundo, enfim, passa aqui de alguma forma o pleonasmo, mas não deixa de ser sarcástico, não é? Ou irónico, porque quando se pretendia que Portugal mantivesse a confiança da comunidade internacional, especialmente dos parceiros da zona euro, que fosse visto como um país credível, que não pedisse ajuda ao FMI, que isso seria um fator quase patriótico, portanto, o facto de não pedirmos ajuda, vemos agora que o facto de não pedir ajuda está a jogar contra nós, porque as pessoas não são estúpidas e o mercado não é estúpido, e portanto o mercado percebe perfeitamente que Portugal não tem condições
para prosseguir, enfim, este caminho sem proceder a reformas estruturais. E, portanto, não são medidas avulsas de aumentar mais os impostos, retirar mais pensões às pessoas, aqui e ali, que vão fazer com que a dívida comece agora, ou os juros da dívida comecem a recuar. Mas, mais uma vez, eu volto a dizer, eu acho que isto deve ser encarado como uma última oportunidade para o país de como a única nesta altura, provavelmente. Enfim, exatamente, como uma das últimas para poder, no fundo, proceder às reformas que tem que proceder.